Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Monstro, Humberto de Campos. Pelas margens sagradas do Eufrates, que fugia então, sem espuma e sem ondas, caminhavam na infância maravilhosa da terra a dor e a morte. Eram dois espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Foi isto no sexto dia da criação. Com o focinho mergulhado no rio, hipopótamos descomunais contemplavam, parados, a sua sombra enorme, tremulante e refletida nas águas. Leões fulvos de jubas tão grandes que pareciam, de longe, estranhas frondes de árvores louras, estendiam a cabeça redonda, perscrutando o deserto. Para o interior da terra, onde o solo começava a cobrir-se de verde, velando a sua nudez com um leve manto de relva moça, que os primeiros botões enfeitavam, fervilhava um mundo de seres novos, assustados, ainda com a surpresa miraculosa da vida. Eram aves gigantescas, palmípedes monstruosos, que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a umidade do barro modelado na véspera. Algumas marchavam aos saltos, o arcabouço à mostra, mal vestidas pela penugem nascente. Outras se aninhavam já, nas moitas sem espinhos, nos primeiros cuidados da primeira procriação. Batráquios de doce esverdeado, porejando a água, fitavam mudos, com os largos olhos fosforescentes e interrogativos, a fila cinzenta dos outeiros longínquos, que pareciam à distância, à sua brutalidade virgem, uma procissão silenciosa, contínua, infinita, de batráquios maiores. Auroques taciturnos, sacudindo a cabeça brutal em que se enrolavam, encharcadas e grotejantes, braçadas de ervas dos charcos, desafiavam-se urrando com as patas enfiadas na terra mole. Rebanho monstruoso de um gigante que os perdera, os elefantes passavam em bando, colhendo com a tromba, como ramalhetes verdes, moitas de arbustos frescos. Aqui e ali um alce galopava, célere, e à sua passagem os outros animais o ficavam olhando, como se perguntassem que focinho, que tromba ou que bico havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebatava na fuga. Ursos primitivos lambiam as patas monotonamente. Enquanto um pássaro mais ligeiro cortava o ar, num vôo rápido, havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminham, olhando sem interesse as maravilhas da criação. Raramente marcham lado a lado. A dor vai sempre à frente, ora mais vagarosa, ora mais apressada. A outra, sempre no mesmo ritmo, não se adianta nem se atrasa. Adivinhando de longe a marcha dos dois duendes, as coisas todas se arrepiam, tomadas de agoniado terror. As folhas, ainda mal recortadas do limo do chão, contraem-se num susto impreciso. Os animais entreolham-se inquietos e o vento, o próprio vento, parece gemer mais alto e correr mais veloz a aproximação lenta, mas segura, das duas inimigas da vida. Súbito, como se as detivesse um grande braço invisível, a dor estacou, deixando aproximar-se a companheira. Para que mistério, disse a voz surda, para que mistério teria Jeová, no capricho da sua onipotência, enfeitado a terra de tanta coisa curiosa? A morte estendeu os olhos perscrutadores até os limites do horizonte, abrangendo o rio e o deserto, e observou num sorriso macabro que fez rugir os leões. Para nós ambas, talvez. E se nós próprias fizéssemos com as nossas mãos uma criatura que fosse na terra o objeto carinhoso do nosso cuidado? Modelado por nós mesmas, o nosso filho seria, com certeza, diferente dos auroques, dos ursos, dos mastodontes, das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar.
Tra-lo-íamos eu e tu em nossos braços, fazendo do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer. Eu o traria sempre comigo, embalando-o, avivando-lhe o espírito, aperfeiçoando-lhe a alma, formando-lhe o coração. Quando eu me fatigasse, tomá-lo-ias tu então no teu regaço? Queres? A morte assentiu, e desceram ambas à margem do rio, onde se acocoraram, sombrias, modelando seu filho. Eu darei a água, disse a dor, mergulhando a concha nas mãos, de dedos esqueléticos no lençol vagaroso da corrente. Eu darei o barro, ajuntou a morte, enchendo as mãos de lama pútrida que o sol endurecera. E puseram-se a trabalhar. Seca e áspera, a lama se desfazia nas mãos da oleira sinistra, que assim trabalhava inutilmente. Traze mais água, pedia. A dor enchia as mãos no leito do rio, molhava o barro, e este logo se amoldava, escuro, ao capricho dos dedos magros que o comprimiam. O crânio, os olhos, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas, tudo foi se formando, a um jeito, mais forte ou mais leve, da escultura silenciosa. Mais água, pedia esta, logo que o barro se tornava menos dócil, e a dor enchia as mãos na corrente e levava à companheira. Horas depois, possuía a criação um bicho desconhecido. Plagiado da obra divina, o novo habitante da terra não se parecia com os outros, sendo, embora nas suas particularidades, uma reminiscência de todos eles. A sua juba era a do leão, os seus dentes os do lobo, os seus olhos o da hiena, andava sobre 2 pés, como as aves, e trepava rápido como os bugios. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. Os urros, que jamais haviam mostrado selvagens, urravam alto e escarvavam o solo. À sua aproximação, as aves piavam nos ninhos amedrontadas, e os leões, as hienas, os tigres, os lobos, reconhecendo-se nele, arreganhavam os dentes ou mostravam as garras, como se a terra acabasse de ser invadida, naquele instante, por um inimigo inesperado. Repelido pelos outros seres, marchava assim o homem pela margem do rio, custodiado pela dor e pela morte. No seu espírito inseguro surgiam às vezes interrogações inquietantes. Certo, se aqueles seres se assombravam à sua aproximação, era porque reconheciam unânimes a sua condição superior. E assim refletindo, comprazia-se em amedrontar as aves e em perseguir em correrias desabaladas pela planície ou pela margem do rio, esquecendo por um instante a dor e a morte, os gamos, os cedros, as cabras, os animais que lhe pareciam mais fracos. Um dia, porém, orgulhosas do seu filho, as duas se desavieram, disputando-se a primazia na criação do abantesma. Quem criou fui eu, dizia a morte. Fui eu quem contribuiu com o barro. Fui eu, gritava a outra. Que farias tu sem a água que amoleceu a lama? E como nenhuma voz conciliadora serenasse, resolveram as duas que cada uma tiraria da sua criatura a parte com que haviam contribuído. Eu dei a água, tornou a dor. Eu dei o barro, insistiu a morte. Abrindo os braços, a dor lançou-se contra o monstro, apertando-o violentamente com as tenazes das mãos. A água que o corpo continha subiu de repente aos olhos do homem e começou a cair, gota a gota. Quando não havia mais água que espremer, a dor se foi embora. A morte aproximou-se então do monte de lama, tomou nos ombros e partiu. Fim do conto Um Monstro, de Humberto de Campos. Gravado por Lucas Menezes. Minas Gerais, Brasil, 2008.